você também, né? Então, assim... É muito receptivo o brasileiro. Muito, né? muito. Essa diferença de muitos outros países, né? Outros povos, né? É a questão cultural mesmo. E uma questão que eu queria te perguntar, Marina, aproveitando aqui esse momento, por que hoje se investe tanto em intercâmbios? Seria uma observação mais futurística da coisa, de realmente estreitar laços? Eu acho que estreitar laço acaba entrando junto do contexto, mas eu acho que, principalmente, as pessoas estão vendo que não é uma coisa tão inviável quando se pensava. Há 30 anos atrás, a pessoa que estudava no exterior era a classe alta apenas e uma porção mínima da população que tinha condições de fazer isso. Hoje já se sabe, a população, a classe média já sabe que existem possibilidades de você estudar e trabalhar, de você só trabalhar, de você, enfim, fazer um trabalho voluntário fora, de repente entrar com uma solicitação para uma bolsa, seja com a ajuda do governo brasileiro, seja com a ajuda de um governo alemão, espanhol, enfim, para o aluno fuçador que vai atrás, que corre atrás de informação, existem várias formas de ele ir para o exterior e viabilizar esse sonho de ter essa troca cultural, de voltar com o idioma. E por que isso é tão importante? Claro que essa integração entre povos é importantíssima, mas a gente sabe que o mercado está pedindo esse profissional mais globalizado, mais preparado, com essa experiência realmente de outras culturas. Porque hoje importação e exportação acaba sendo como uma coisa normal entre empresas. A gente tem swap aqui, né? E até tiveram estudantes que já foram na loja que eu falei, e por que você decidiu fazer intercâmbio? Ah, porque eu fui fazer uma seleção em swap e não me perguntaram se eu tinha inglês, me perguntaram se eu já tinha tido uma experiência internacional. Exatamente porque a empresa, o recrutador de RH, ele não está vendo só o inglês. Ele quer o inglês, e ele quer a flexibilidade, ele quer o jogo de cintura e ele quer a maturidade que o jovem conseguiu com a experiência internacional. Débora, você concorda também com essa observação mais, digamos assim, mais abrangente sobre essa questão dos intercâmbios, a procura? Concordo. Eu acho que, inclusive, as empresas veem muito isso, essa questão de adaptabilidade, que é realmente assim, quando a gente vai para o exterior, a gente realmente sabe como é que funciona, assim, na teoria, às vezes é muito fácil de entender, mas quem está passando realmente pela experiência é que sabe como é que funciona o dia a dia, o que é que você precisa fazer, o jogo de cintura que você precisa ter. Então, acho que as empresas realmente hoje estão vendo muito isso. Você tem uma experiência dessa, significa que você é uma pessoa que se adapta a qualquer situação, tem essa facilidade de adaptação, e aí é muito mais, é um ponto muito positivo para as empresas hoje. Nós conversamos agora há pouco sobre a questão do intercâmbio chamado de Right School, mas assim, quais são os países que recebem esses alunos intercambistas, assim? Quais são os países mais comuns que... Para o High School, sim, nós temos 12 países, nós trabalhamos com 12 países. países. Os 4 mais procurados são Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. São os 4, mas a gente tem também Inglaterra, Holanda, França, são várias opções. Existe alguma relação das agências, não é, de intercâmbios com os consulados dos respectivos países? Existe algum tipo de relação? Qual é a relação? Não, na verdade não tem essa questão de facilidades maiores, não. O que é que acontece? O que eu costumo dizer? Eles indo por uma agência, que seja, eles vão estar indo... Essa questão, o que facilita essa questão do consulado é a questão de documentação. Então, assim, você indo por uma agência, você é seguro de que você vai dar todo documentado, toda a documentação necessária para o teu visto ali, em relação ao teu programa, você vai ter em mãos e vai estar correta, você não vai ter problema quanto a isso. Mas em relação a conseguir teu visto, aí realmente nenhuma agência pode estar entrando aí, a prerrogativa realmente dos consulados. É bom saber. E vamos a um breve intervalo, daqui a pouco vamos voltar aqui para o nosso terceiro bloco. E eu quero contar com sua participação aqui no Programação do Dia. 0 Operadora 81-3424-1977 ou 3424-1547. Se você quiser, você pode deixar sua pergunta, a produção vai anotar e com certeza estaremos lendo aqui as suas perguntas no ar. Até mais, daqui a pouco voltamos para o nosso terceiro bloco. Segunda
Muito bem, já estamos de volta com o nosso terceiro bloco aqui do Assunto do Dia, no ar pelo Canal 14 em Recife, região metropolitana e Santa Cruz do Capibaribe, e em Caruaru pelo Canal 6. Além de estarmos também na internet, em transmissão ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, através do www.rbc1.com.br ou também através do satélite, né? Telequestão na antena parabólica para toda a América Latina. Conversamos hoje sobre intercâmbios, que além de ser uma grande oportunidade para o aluno conhecer novos lugares e novas culturas, já se configura como uma das mais importantes formas de capacitação profissional. E através de intercâmbios que, por exemplo, estudantes de engenharia do nosso país podem conhecer a engenharia do Emirado de Dubai, um dos lugares mais luxuosos e bem planejados do mundo. E os intercâmbios abrem possibilidades também para estudantes que possam ir até lá e adquirir conhecimento diretamente da fonte, não é? Mas afinal, o que se discute sobre os intercâmbios dos principais portais e sites do nosso país? Vamos acompanhar agora no É Notícia. G1. A presidente Dilma Rousseff disse que pretende lançar um programa de bolsas de estudo no exterior para beneficiar 75 mil estudantes até 2014. A ideia é financiar os estudos, principalmente na área de ciências exatas. Dilma espera ainda ter a ajuda do setor privado para chegar a 100 mil bolsas. Só notícias. As inscrições para a edição de 2012 do programa Jovens Embaixadores, que seleciona estudantes brasileiros da rede pública para representar o Brasil no intercâmbio de 3 semanas nos Estados Unidos, terminam no próximo dia 7 de agosto e pode ser feita pela rede social da Embaixada Americana no Facebook. O intercâmbio ocorre no início do próximo ano. O programa leva 35 estudantes entre 15 e 18 anos e 2 professores aos Estados Unidos para participar de cursos, visitas em monumentos, escolas e para conhecer projetos sociais. Terra. As férias de julho não são tão esperadas pelos estudantes de ensino médio como a folga do verão, principalmente por serem mais curtas. Mas isso pode mudar com o intercâmbio TEEN. Os programas de curta duração para as férias de meio de ano são boas opções para quem deseja curtir o tempo livre estudando em outro país e sentindo o gostinho de viajar sozinho. As opções de destino são variadas e os tipos de programação também. Bem, esse foi o nosso É Notícia sobre intercâmbios. Vamos agora continuar o nosso debate aqui, contando com a presença da Marina Mota, ela que é gerente da STB, não é? Empresa de intercâmbio, e a Débora Barros, ela que é supervisora do CI Intercâmbio. E já temos uma série de perguntas aqui do nosso telespectador, que está participando aqui conosco. A Verônica de Olinda, é comum ir para a Áustria fazer intercâmbio? Muitas pessoas vão, ela quer saber aqui, a Verônica de Olinda. Vou passar essa pergunta para a Débora. Na Áustria, na verdade, na CI, a gente tem um programa de intercâmbio que é o de au pair, que aí as pessoas vão para passar um tempo maior, que a duração é de 1 ano, e aí é para cuidar de crianças. Não somente cuidar de crianças, o au pair também, as pessoas fazem um curso durante o programa, mas realmente o objetivo principal do programa é cuidar dos filhos de alguma família que você foi escolhida. Então assim, mas como é um programa de trabalho especificamente, então todos os programas de trabalho eles exigem o pré-requisito que é ter pelo menos o idioma intermediário. Então, tanto é que você passa, para esse tipo de programa, você passa por uns testes aqui antes de fazer a sua inscrição. E, nesse caso, obviamente, tem que ter experiência de trabalho com criança também. Aí, onde é tudo comprovado e as famílias, elas vêm todo o teu application para poder estar escolhendo. Excelente. O José de Palmarelo, ele pergunta, existem programas de financiamento ou bolsas de estudo para pessoas de baixa renda poderem fazer intercâmbio? Justamente acompanhamos, não é, notícia aí, não é, a iniciativa da presidenta da República com relação a essa questão. Mas existem, por exemplo, programas para pós-graduação? Existe. O STB trabalha com um programa que se chama IDEA, que são alunos que têm um bom desempenho acadêmico ou esportivo
que podem aplicar para uma bolsa de graduação ou de pós-graduação em até 10 universidades americanas. Ele vai ter um investimento inicial de $1.000 e poucos e ele vai ter ofertas de até 10 bolsas de estudo de 50% a 100% de desconto naquele estudo. Então, a bolsa pode chegar até de 100%, pode ser de 50% de bolsa a 100% de bolsa. Então, são bons alunos ou com bom desempenho esportivo, seja basquete, golfe, futebol, enfim. Ótimo. Temos outra participação aqui, a Karina, mãe de 2 filhos, lá de Olinda. Ela pergunta, a partir de quantos anos é bom colocar nossos filhos para fazer intercâmbio? Vou passar essa pergunta para a Débora. Tem programas hoje programas de intercâmbio em família, quando é muito novinho, a gente aceita as escolas aceitam a partir de 8 anos de idade. 8 anos. Mas para 8 anos são programas especificamente para irem com os pais, que aí ele tem duração pequena, que são a duração das férias, geralmente, e a família a escola faz especificamente isso, uma acomodação só para aquela família, e nas escolas cada um fica no seu nível diferenciado e com as pessoas basicamente da sua idade. A partir de 12 anos, não, ele já pode ir sozinho. Que são esses programas menores também, de férias, que eles vão com duração de 3, 4 semanas, ou em julho ou em janeiro. E a partir de 15 anos é que ele já pode estar participando desses programas maiores, que é o high school, o programa de idiomas. Mesmo com 12 anos de idade, mas sempre tem ali uma assessoria. Sempre. A gente tem, inclusive, que é o intercâmbio team, que a gente chama, que é de 12 a 17 anos. Etária, não é? E tem os grupos oficiais. Então, esses grupos oficiais, eles saem com um guia brasileiro daqui do Brasil durante todo o programa dos meninos. Tem o staff lá também do local, mas esse guia ele está acompanhando durante todo o programa e deixa de volta na mão dos pais. Excelente, excelente. A Priscila de Piedade pergunta, fui fazer intercâmbio com uma turma de brasileiros, eu fugia deles para falar inglês. Isso atrapalha o estudo? É melhor fazer sozinho o intercâmbio ou é melhor fazer em turma? Em grupo de pessoas? É muito difícil você conseguir fugir de brasileiros hoje. Assim, na verdade, todos os lugares, quase todas as cidades que você for, vai ter um brasileiro aqui e ali. E tem cidades mais populares, Nova York, Toronto, Vancouver, que vão ter bastante brasileiros. Então, essa dica eu sempre dou para os estudantes. Tentar fugir do contato com o brasileiro. Ou, se for inevitável, tentar pelo menos misturar com outras nacionalidades. Porque se você tiver com um brasileiro e um austríaco, você não vai ficar falando português, porque o coitado do austríaco não vai entender nada. Então, pelo menos misturar com outras nacionalidades para poder ter um idioma único, de preferência o que você estiver aprendendo lá, para se comunicar com seus amigos. Fora a questão cultural, que você vai aprender muita coisa, né? Claro. Ali diversas nacionalidades, pessoas de diversas nacionalidades. Você falou de Vancouver. O Canadá tem sido um destino importante hoje para... Tem, pelo fato de ser um excelente custo-benefício, né? Então, enquanto que para o programa de high school, que é o programa de colegial no exterior, o programa mais em conta é o dos Estados Unidos. O programa mais em conta para curso de idioma seria o Canadá. Então, é por isso que ele é tão popular entre os brasileiros. E até mesmo para quem vai imigrar legalmente, fazer o processo de imigração da província de Quebec. Teve até um evento aqui em Recife ano passado, que eles estavam selecionando pessoas para imigrar legalmente na província de Quebec. Se não me engano, foi no início ou no final do ano, não lembro. E então, assim, é super popular. Você vai para a província de Quebec, para Montreal, para a cidade de Montreal, por exemplo, tem bastante pernambucanos já lá, que estão fazendo a vida, que enfim... Agora, o que se dá essa procura tão grande pelo Canadá? Seria pela questão... Lá a população não é tão grande assim como os Estados Unidos, no Brasil, enfim. O que se dá realmente essa procura? Na verdade, é um país muito pacífico. Dificilmente você tem um preconceito em relação ao Canadá, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto de americano, mas eu não gosto de não sei o quê. O custo-benefício eu acho que é a primeira coisa. É um país muito seguro. Então, pra gente, que como a gente falou, uma das desvantagens do Brasil seria, infelizmente, a questão da violência urbana. Então, isso seria uma coisa que vai interessar bastante
o estudante, a pessoa que quer passar uma temporada fora, um país seguro. Fica perto dos Estados Unidos, quer dizer, não é tão distante. A Austrália e a Nova Zelândia são ótimos, mas são bem mais distantes do Brasil. Então, qualquer coisa que precise voltar ou a família quer visitar, é um pouco mais perto. O custo de vida é o dólar canadense, é similar ao dólar americano, quer dizer, não é tão caro como a libra esterlina na Inglaterra ou como o euro nos outros países da Europa. E eu acho que existe uma simpatia pelo país de uma maneira geral. Assim, normalmente as pessoas são simpáticas ao canadense porque é um país novo, é um país mais novo que o Brasil. É um país de miscigenação total, quer dizer, se você perguntar qual é a típica cara do canadense, é louro do olho azul? Não. Vai ter descendente de indiano, vai ter descendente de asiático, bastante. Vancouver tem muito descendente de asiático, descendente de europeu, então é uma perfeita mistura e miscigenação completa. Como o Brasil, né, por exemplo? Como o Brasil, então a gente se sente, eu acho que em casa, rapidamente. Toronto é a cidade mais miscigenada do mundo, possivelmente. Então você chega, você não se sente peixinho fora d'água. Você se sente parte daquilo dali, porque eles são canadenses, cada um tem sua bagagem cultural, cada um tem sua bagagem religiosa e todo mundo vive em paz, todo mundo vive em harmonia. Isso que é muito legal do Canadá. Muito bem. O Fabiano do Curado 4, ele faz a seguinte pergunta: em alguns casos, quando estudamos fora, o diploma precisa de validação. Como funciona isso? Vou passar essa pergunta para a Débora. Nesse caso, são programas mais específicos, que é a universidade ou pós-graduação que você faz fora. Eu sempre indico que as pessoas elas entrem em contato, principalmente quando é uma extensão, ele vai fazer um tempo de faculdade lá para voltar. Então, é sempre indicado que veja antes de ir com a própria universidade, quais são as universidades que ela tem em parceria, quais são as cadeiras, a questão das cadeiras que eles precisam pagar. Então, tudo isso junto à universidade, junto ao MEC, exatamente para não ter problema na volta. E aí, quando ele volta, realmente assim, ele que tem que fazer o processo. Ele faz isso junto ao MEC de validação, tudo para poder estar indo. Agora, antes de ir, realmente é imprescindível que ele veja todas essas informações. Muito bem. Estamos chegando ao final, né, do programa Assunto do Dia. Eu quero agradecer a presença das duas aqui. A Marina Mota, que é gerente da STB, não é, que é a empresa de intercâmbio. Muito obrigado, Marina. Pode deixar as considerações, talvez, telefone. Inclusive, a Marina lançou um livro, né, recentemente, eu acredito, sobre intercâmbios, né, intercâmbios de A a Z. Como é que esse livro foi elaborar esse livro? Esse livro, ele combinou a minha experiência como intercambista com a minha experiência como orientadora de intercâmbio há 7 anos no STB. Então, eu percebi que as dúvidas dos alunos, dos jovens que pretendiam passar uma temporada fora, elas eram muito recorrentes. Então, eu pensei, poxa, eu deveria ter um guia, um dicionário que a pessoa abrisse na letra e tirasse a dúvida. Então, eu fiz um dicionário de A a Z. Então, o livro Intercâmbio de A a Z, A vai ser ansiedade, B é bagagem, C é casa de família, D é dormitório estudantil e assim por diante. Então, você abre de acordo com a sua necessidade. O livro foi lançado no final de 2009, a gente já está na 2ª edição e aqui em Recife ele está disponível na Livraria Cultura e na Livraria Jaqueira e na SBS Livraria Internacional, que tem dentro da Unicap. Aí o nome é Intercâmbio de A a Z. Da Marina Mota. Isso, inclusive eu alimento um blog também, intercambioaz.com.br/blog, que depois que o livro foi lançado, eu tive vontade de continuar esse relacionamento com os leitores. Então eu sempre venho atualizando novidades do segmento, cursos novos, coisas que a pessoa pode fazer fora nesse blog. Então eu queria aproveitar e deixar a dica para quem se interessou pelo nosso papo, que tem interesse em ter mais informação sobre esse assunto. Com certeza, o Intercâmbio de AZ vai ajudar bastante. Inclusive, passou até no Jô Soares, né? Você foi entrevistada pelo Jô Soares. Exatamente. Muito bem. Obrigado, Marina. Obrigado também a Débora Barros, ela que esteve aqui conosco. Ela que é supervisora do CI Intercâmbio e trouxe essas informações interessantíssimas para a gente. Muito obrigado, Débora. Obrigada também. E aí, eu só queria dizer para as pessoas também que têm interesse, como a gente falou aí, tem programas para todo tipo de interesse que você tenha, todo tipo de idade, então não é um programa que é fechado, então é procurar mesmo uma agência especializada, ver como é que funciona. Tem um telefone da CI Intercâmbio? Tem, o telefone é 3326-4858. 3326? 4858. E através do nosso site
que é o www.ci.com.br, que aí tem bastante informações, tem todos os programas que a gente trabalha, duração toda. Excelente. Muito obrigado pela presença das duas e obrigado também à sua audiência. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua interação. Não é? Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado às 9 horas da manhã. Você fica agora aí com a charge do dia aí do Nilson Silva, ele que fez essa belíssima charge pra gente sobre intercâmbio, né, que é o assunto de hoje. E amanhã, aliás, lembrando que segunda-feira, eu estou querendo realmente vir amanhã aqui, não é? Mas segunda-feira tem mais, tá bom? Às 9 horas da manhã, temos um novo encontro marcado com um assunto muito interessante. Vale a pena você esperar. Segunda-feira tem muita coisa interessante pela frente. Um excelente final de semana, um forte abraço e fique com Deus.